maior pesadelo para uma marca de luxo é ter sua imagem associada às classes mais pobres ou marginalizadas. E isso foi justamente o que aconteceu com a Lacoste ao ser adotada pela tribo mais marginalizada de todas, a dos funkeiros. O que levou os funkeiros a adotarem uma marca que estava tão distante de suas realidades? Teria a Lacoste sido prejudicada por essa adoção? Ou será que ela teria se beneficiado de alguma forma? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Ed Lima e eu os convido a juntar-se a mim nesse vídeo da marketing para falarmos como os funkeiros foram os responsáveis por mudar radicalmente a Lacoste e quais foram as causas e os fenômenos ocultos por trás disso. Causas e fenômenos ocultos estes que pouquíssimos foram capazes de enxergar, mas que eu irei destrinchar para vocês nesse vídeo. Mas antes de falarmos sobre a relação dos funkeiros com a Lacoste, vamos falar a respeito de como a marca surgiu e construiu sua imagem ao longo dos anos. A Lacoste é uma empresa francesa de vestuários e acessórios fundada em 1933 pelo tenista René Lacoste e seu amigo empresário André Gillier. Nas quadras, René era conhecido como o Crocodilo, após ter participado de uma aposta cujo prêmio seria uma mala de couro de crocodilo. Apesar de René não ter ganho a aposta, o apelido pegou e ele inspiraria o icônico logo da marca. No começo, a Lacoste focava em roupas voltadas à prática de tênis, especialmente as camisas polo que o próprio René Lacoste criou. Essas camisas eram inovadoras para a época, feitas de um tecido leve e respirável chamado Jersey Petit Piqué. Esse tecido foi uma revolução para os jogadores de tênis porque permitia uma maior liberdade de movimento e conforto durante as partidas, ao contrário das camisas de algodão pesadas e restritivas que eram usadas na época. Porém, com o tempo, as camisas polo da Lacoste passaram a se tornar cada vez mais populares também fora das quadras. Apesar de suas raízes esportivas, a Lacoste aos poucos se posicionou como uma marca de lifestyle associada a um estilo de vida sofisticado e elegante. Ao longo dos anos, eles expandiram sua linha para incluir não só roupas, mas também acessórios como perfumes e sapatos. A Lacoste chegou ao Brasil nos anos 80 e rapidamente se estabeleceu como uma marca de luxo popular entre as classes mais altas. O público-alvo eram consumidores de alto poder aquisitivo, especialmente homens, que queriam exibir um estilo casual chique. Contudo, nos anos 2000, os executivos da Lacoste se preocupavam com a atual imagem da marca. Ela não tinha grande adesão por parte dos mais jovens, sendo considerada uma marca envelhecida. Buscando atrair esse público, a Lacoste buscou ampliar sua gama de produtos, tanto através da adoção de cores mais vibrantes em suas tradicionais camisas polo, como também através de uma maior disponibilidade de vestuários e acessórios, como camisetas, meias e bonés. E podemos dizer que de fato a Lacoste passou a despertar um grande interesse por parte dos mais jovens. Mas, para o desespero dos responsáveis pela marca, a grande maioria deles não eram os jovens que a marca esperava atrair. E é impossível falar desses jovens sem falar do movimento musical que tomou conta das periferias, especialmente as paulistas, no início dos anos 2010 e que foi o responsável por atrair o interesse desses jovens pela marca. E para falarmos desse movimento, precisamos antes falar das suas origens. Na segunda metade dos anos 2000, o Brasil viveu um boom econômico impulsionado por uma combinação de fatores. No cenário global, a alta demanda por commodities, especialmente por parte da China, impulsionou as exportações brasileiras e a economia nacional como um todo. Já no âmbito das políticas públicas, medidas e resultados alcançados durante os governos Lula, como o aumento real do salário mínimo, a expansão do crédito e os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, foram fundamentais para o crescimento da economia e a redução da desigualdade. Esse contexto levou a um fenômeno conhecido como o crescimento da classe C, com milhões de pessoas saindo da pobreza e ascendendo para a classe média. Entre 2003 e 2009, estima-se que aproximadamente 30 milhões de brasileiros entraram na classe C. Essa nova classe média emergente, concentrada nas periferias das grandes cidades, passou a usufruir de um poder de compra que jamais havia tido até então. Com a desvalorização do dólar frente ao real após a crise financeira global de 2008, os produtos importados ficaram cada vez mais acessíveis, incluindo as tão desejadas marcas de luxo. Além disso, a globalização e a expansão da internet tornaram as marcas de luxo mais conhecidas e cobiçadas. É nesse contexto que o funk ostentação explode nas favelas de São Paulo no final dos anos 2000. Essa vertente do funk se caracterizava por letras que exaltavam o consumo de marcas caras, carros de luxo, bebidas importadas e outros símbolos de riqueza. Os clipes eram verdadeiras produções cinematográficas, com os MCs desfilando com seus cordões de ouro e suas roupas de grife. MC Guimê, MC da Leste, MC Rodolfinho e MC Lon eram alguns dos principais nomes do movimento. Eles emplacaram hits como Plaquê de 100, dentro de um Citroën, Os Moleque é Liso, Moleque é liso, Como é Bom Ser Vida Louca,
Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Mina de Vermelho. Menina de vermelho, eu vim pro bar só pra ver. E Novinha Chora. Chora que chora, novinha, ô novinha, novinha. Nessas e em outras músicas do gênero, além da Lacoste, marcas como Oakley, Armani, Gucci, Nike e Adidas eram constantemente citadas como símbolo de status. A Lacoste em particular tinha várias características que a tornava atraente para os funkeiros. Além do seu apelo como marca de luxo, o logo do crocodilo era um símbolo chamativo que podia ser facilmente reconhecido e ostentado. Sem falar das cores vibrantes de suas camisas polo e da variedade de produtos que iam de tênis a bonés e permitiam uma ampla gama de possibilidades de estilo. Os fãs do funk ostentação, majoritariamente jovens periféricos, passaram a ver marcas como a Lacoste como um símbolo de ascensão social e estilo. Vestir Lacoste era uma forma de se sentir parte desse mundo de luxo e sucesso que os MCs retratavam. Tanto é que mesmo após o funk ostentação sair de moda, seu impacto na relação da juventude periférica com as marcas de luxo persistiu. De acordo com as teorias exploradas pelo antropólogo Grant McCracken no livro Culture and Consumption, o surgimento do funk ostentação e os hábitos de consumo de seus cantores e fãs podem ser entendidos tanto como uma forma de afirmação, como também de busca por um novo patamar em nossa sociedade. No mundo do funk ostentação, roupas e acessórios de grife têm um papel que vai além de simples objetos. Eles funcionam como uma espécie de ponte que permite aos funkeiros alcançar e se conectar com seus desejos e aspirações. Esses itens carregam um significado simbólico poderoso, representando um estilo de vida de riqueza, sucesso e glamour que muitas vezes parece distante da realidade da periferia. Ao ostentar esses símbolos de status, é como se os adeptos do funk absorvessem para si os atributos associados a essas marcas. Os rituais de posse, termo utilizado por McCracken para definir esse ato de se arrumar com roupas de grife e desfilar com elas, são uma forma de transferir o significado simbólico desses bens para a própria identidade. Isso se relaciona com o que McCracken chama de projeção de self, onde as pessoas usam bens de consumo para definir e expressar sua identidade e lugar no mundo. No funk ostentação, são marcas como Lacoste, Oakley, Armani e Nike que servem como essa expressão e afirmação de identidade, por serem símbolos de status e de realização pessoal. Ao adotar a Lacoste da cabeça aos pés e mencioná-la em suas músicas, os MCs do funk transformaram a marca em um dos símbolos máximos de ostentação, transferindo para si as conotações de riqueza e sucesso. Isso influenciou os gostos e os desejos de seu público, que passaram a ver a Lacoste como uma ponte para participar desse mundo glamouroso projetado pelos artistas. Assim, através das lentes da teoria de McCracken, podemos entender como o funk ostentação se apropriou de marcas de luxo para construir e comunicar novos ideais e identidades em um processo culturalmente rico de transferência de significado e transformação da própria identidade mediado pelos bens de consumo. E a Lacoste virou um símbolo desse movimento, não apenas refletindo, mas moldando as aspirações de uma geração. Porém, apesar disso, existia um motivo para os responsáveis pela marca temer essa associação com o funk. O uso de marcas de luxo pelas classes marginalizadas tende a não ser vista com bons olhos por parte de seus consumidores mais tradicionais, geralmente pertencente às classes mais abastadas. E esse comportamento pode ser explicado através das ideias do sociólogo francês Pierre Bourdieu em sua obra A Distinção, Crítica Social do Julgamento. Bourdieu argumenta que o gosto e as práticas de consumo são usados pelas classes dominantes para se distinguir das demais e manter sua posição de prestígio. Quando uma marca ou estilo antes restrito à elite começa a ser adotado por grupos de menor status, como os funkeiros, ocorre um processo similar ao que é conhecido como o efeito trickle-down, ou efeito gotejamento, em teorias de moda e difusão de tendências. O efeito trickle-down, proposto por estudiosos como George Simmel e Thorstein Veblen, sugere que as tendências de moda e consumo se originam nas elites e gradualmente pingam para as classes mais baixas através da imitação, daí o nome gotejamento. Quando isso acontece, as elites abandonam esses bens e estilos em busca de novos marcadores exclusivos. Embora Bourdieu não use esse termo específico, ele descreve uma dinâmica parecida. As classes altas, em busca de novos marcadores de distinção, tendem a abandonar esses bens contaminados e partir em busca de novas formas de afirmar seu capital cultural e preservar as fronteiras simbólicas entre os estratos sociais. O capital cultural, na visão de Bourdieu, é um conjunto de conhecimentos,
gostos e comportamentos valorizados que funcionam como uma espécie de moeda de troca no jogo das distinções sociais. Já o hábitos, outro termo cunhado por Bourdieu, seria a forma como esses capitais são incorporados pelos indivíduos, moldando seus modos de agir, pensar e consumir de acordo com sua posição na estrutura social. No caso da Lacoste, a marca historicamente funcionava como um marcador de classe, um símbolo do hábito sofisticado e do estilo de vida das elites. Ao ser adotada pelos funkeiros, esse significado distintivo começou a ser diluído, gerando desconforto entre os consumidores tradicionais. Não é difícil imaginar um cenário onde a associação com funk e ostentação tenha levado muitos membros da classe alta a deixar de comprar Lacoste, buscando novas grifes menos populares para reafirmar suas fronteiras de gosto e status. Afinal, como diria Bourdieu, o que está em jogo nesse processo de distinção é a própria definição do que é bom gosto, e as classes dominantes estão sempre prontas para mudar as regras desse jogo para manter sua hegemonia. E é importante notar que esse processo de distinção e fuga, praticado pelas elites, não acontece da noite para o dia. É um processo de convivência e tensão, onde a marca disputada passa a carregar significados ambíguos e conflitantes. Mas a lógica da busca por diferenciação tende a se impor, transformando continuamente as dinâmicas do consumo e os sistemas de status. Assim, através das lentes de Bourdieu e em diálogo com teorias como a do trickle-down, podemos interpretar a trajetória da Lacoste no funk ostentação como um exemplo vívido das complexas relações entre cultura, classe e consumo. Mais do que uma simples questão de gosto pessoal, as batalhas simbólicas em torno de bens e marcas revelam as estruturas de poder e dominação que permeiam a nossa sociedade. Mas esse temido fenômeno, que poderia acarretar na desvalorização da Lacoste, fazendo com que ela fosse cada vez menos vista como um símbolo de luxo e status, não foi o único fenômeno resultante de sua inesperada associação com a cultura funk. Mas antes de falar desse fenômeno, eu gostaria de dar meus parabéns a você. É raro ver pessoas que têm um interesse em absorver conteúdos mais aprofundados ao falarmos sobre marketing. Conhecimentos esses que vão além das dicas rasas e do charlatanismo. Não à toa, esse é um canal pequeno. Não é qualquer um que tem a capacidade de enxergar o valor no conteúdo que eu busco entregar aqui. E você é um dos poucos que tem essa capacidade. Caso queira acompanhar mais sobre o que virá a seguir, não deixe de se inscrever no canal. Eu prometo continuar honrando sua inteligência. Seu like também terá muito valor para que eu continue dando o meu melhor por você e por todos que assistem os meus vídeos. Muito obrigado. Agora vamos retornar ao tema do vídeo. Um outro fenômeno interessante que ocorreu após a Lacoste ser abraçada pela cultura funk foi uma crescente adoção da marca por jovens das classes mais altas, que muito provavelmente passaram a ver no estilo dos funkeiros um símbolo de rebeldia e autenticidade. Tudo indica que a marca tenha sido protagonista de um efeito de borbulhamento, ou efeito bubble up, como é mais conhecido em trabalhos acadêmicos. O efeito bubble up é o oposto do efeito trickle down que discutimos anteriormente. Enquanto no trickle down as tendências começam nas elites e pingam para as classes mais baixas, no efeito bubble up as tendências nascem nas ruas e nas periferias e borbulham até serem adotadas pelas classes mais altas, ou seja, elas nascem de baixo e avançam para cima, como bolhas se formando. Esse fenômeno pode ser explicado pela teoria da rebelião simbólica do sociólogo britânico Dick Hebdige. Em seu livro Subculture, The Meaning of Style, Hebdige argumenta que não só as subculturas jovens, especialmente aquelas das classes trabalhadoras, usam o estilo como uma forma de rebelião simbólica contra a cultura dominante, como também jovens de classes mais altas também passam a adotar esses mesmos símbolos como uma forma de se rebelar contra os valores tradicionais de sua própria classe, buscando adotar a autenticidade e a transgressão das classes marginalizadas. Um exemplo bem claro disso é o estilo Mandrake. Inicialmente adotado por jovens periféricos como uma forma de expressão e afirmação identitária, o estilo Mandrake logo chamou a atenção de jovens de classe média e alta, além de influencers, que passaram a incorporar elementos do Mandrake em seus looks, transformando-o em uma tendência viral no TikTok e em outras redes sociais. É importante notar que essa adoção da estética funk Mandrake pelos jovens da elite não é uma simples imitação, mas uma reinterpretação que muitas vezes esvazia esses símbolos de seu contexto e significado original. O que para jovens periféricos é uma expressão de identidade e resistência, pode se tornar para os jovens de classes altas apenas uma forma de ser descolado. Esse processo de ressignificação e apropriação é uma constante
na moda e na cultura jovem. Habit cita vários exemplos, como a incorporação do estilo punk pela alta costura nos anos 70. Mais recentemente, vimos fenômenos similares com a popularização do hip hop entre jovens de classe média, principalmente entre os norte-americanos. Os casos da Lacoste, do funk, do estilo Mandrake são mais um capítulo nessa longa história de trocas, tensões e ressignificações entre a cultura mainstream e as subculturas. E aqui podemos ver que, por um lado, a Lacoste perdeu alguns de seus consumidores mais tradicionais, que passaram a abandoná-la após a sua crescente associação com a marginalizada cultura do funk. Por outro, ela finalmente passou a atrair cada vez mais jovens, sejam pertencentes à periferia, como também das classes mais altas, justamente graças a essa mesma associação. Mas e a marca? Como ela se posicionou em meio a essa tensão cultural? Como vimos, a adoção dos funkeiros a Lacoste como um símbolo de ostentação foi algo totalmente inesperado e muito provavelmente indesejado pela marca. E levaria um tempo até que ela começasse a perceber todo o potencial dessa conexão com a cultura da periferia. Em 2013, uma atriz francesa da Lacoste assumiu o controle da filial brasileira, que antes operava através de um licenciamento local. Essa mudança na direção da empresa trouxe consigo uma nova visão estratégica para o mercado brasileiro. Sob a nova gestão, a Lacoste Brasil começou de forma lenta e gradual a adotar um posicionamento mais alinhado com a cultura do funk e da periferia. Um marco importante dessa aproximação foi a parceria da Lacoste com a Netflix para o patrocínio da série Sintonia em 2019. A série retratava a vida de jovens da periferia de São Paulo envolvidos com a música e o crime, com o elenco vestindo peças da Lacoste em diversas cenas e ações promocionais. Outro passo significativo foi a contratação do cantor Hariel, um dos principais nomes da nova geração do funk, como embaixador oficial da marca. Hariel estrelou campanhas e participou de eventos da Lacoste. Destaque especial para a comemoração dos 90 anos da marca, ocorrido na Casa Lalá, um ambiente que foi projetado justamente para celebrar a relação da marca com a cultura funk. Inclusive, a marca passou a adotar oficialmente os lacosteiros, jovens apaixonados tanto pelo funk quanto pela marca, que buscam utilizá-la da cabeça aos pés nos bailes de suas quebradas. Essas ações sugerem que a Lacoste decidiu abraçar a cultura do funk de forma mais assertiva, transformando o que antes era uma apropriação espontânea em uma estratégia de marca deliberada. Os funkeiros são conhecidos como consumidores ávidos, que enxergam o consumo de grifes como um ritual de conquista e de afirmação de status. Além disso, antes mesmo de haver qualquer patrocínio oficial, ao vestir a marca e frequentemente citá-la em suas músicas e apresentações, os artistas do funk promoviam uma publicidade espontânea e autêntica, com um alcance e credibilidade dificilmente alcançados pelas estratégias tradicionais de marketing. É bem provável que o caso da Lacoste no Brasil tenha chamado a atenção da matriz francesa, que passou a ver o mercado brasileiro não apenas como uma fonte de receita, mas também como um laboratório de inovação e de conexão com novas culturas e tribos. A estratégia de abraçar a contracultura e o streetwear também foi observada em outras ações da Lacoste globalmente, como colaborações com artistas de hip hop como Tyler, the Creator, e marcas de streetwear como a Supreme, talvez inspirados pelo sucesso inesperado da filial brasileira. Assim, o que começou como uma apropriação indesejada se tornou uma espécie de estratégia de sucesso para a Lacoste no mercado brasileiro, inspirando também uma abordagem mais conectada com a cultura urbana e de rua em seu posicionamento global. E essa inesperada adoção da Lacoste pela cultura funk pode ser vista como um exemplo perfeito do que o guru da administração Peter Drucker chamou de a ocorrência do inesperado como uma oportunidade para inovação. Em seu livro Inovação e Espírito Empreendedor, Drucker argumenta que eventos inesperados, sejam sucessos ou fracassos, são uma das principais fontes de oportunidade para inovação empresarial. No caso da Lacoste, a apropriação da marca pelos funkeiros certamente não estava nos planos da empresa, mas revelou um potencial de mercado e de posicionamento até então inexplorado. Ao abraçar essa ocorrência inesperada e realinhar sua estratégia para incorporar a cultura funk, a Lacoste seguiu outro princípio-chave de Drucker, a inovação sistemática, que envolve a busca deliberada e organizada por mudanças e a análise sistemática das oportunidades que tais mudanças podem oferecer para inovação econômica ou social. No mercado brasileiro, antes do seu realinhamento estratégico, a Lacoste competia com outras marcas de roupa premium e lifestyle, como a Ralph Lauren e a Tommy Hilfiger. Mas ao abraçar a cultura funk, a Lacoste se diferenciou de seus concorrentes tradicionais e entrou em
um oceano azul, um espaço de mercado até então inexplorado, conforme a teoria desenvolvida por W. Chan Kim e René Malbour no livro A Estratégia do Oceano Azul. E foi exatamente isso que a Lacoste fez ao se associar ao funk. Criou um novo espaço de mercado que atende tanto aos jovens periféricos quanto aos jovens de elite em busca de autenticidade e diferenciação. Uma estratégia que deixou seus concorrentes tradicionais para trás, navegando sozinha em um oceano azul de oportunidades. Mas claro, o sucesso da Lacoste passou a chamar a atenção de outras marcas, como foi o caso da Adidas e da Puma, que também buscaram se associar à cultura funk e replicar a estratégia. Mas como a primeira a explorar esse território, a Lacoste garantiu uma vantagem competitiva difícil de replicar: a autenticidade e a lealdade dos funkeiros, que adotaram a marca com muito mais apego do que as demais. Assim, ao abraçar o inesperado e navegar habilmente pelas tensões culturais de seu tempo, a Lacoste não apenas inovou em seu posicionamento e estratégia, mas se tornou um ícone cultural capaz de se associar a universos aparentemente distantes. E os resultados dessa estratégia são cada vez mais claros. A adoção da Lacoste à cultura funk não apenas revitalizou a relevância da marca, mas também trouxe retornos financeiros impressionantes. Embora a empresa de capital fechado não divulgue números específicos de faturamento, há fortes indícios de um crescimento significativo nos últimos anos. Segundo uma entrevista recente do CEO Thierry B ao site Fashion Network, a Lacoste cresceu de 2022 comparado a 2021, 26%, atingindo um faturamento um pouco superior a 2,5 bilhões de euros. Esse valor havia sido projetado para 2024, o que significa que a marca alcançou sua meta com 2 anos de antecedência. Nessa trajetória de crescimento, o mercado brasileiro desempenhou um papel central. O Brasil está entre os 4 principais mercados para a Lacoste no mundo e é o segundo em valor de marca, atrás apenas da França, país de origem da empresa. Na América do Sul, região onde a Lacoste mais cresceu globalmente no período, com um impressionante aumento de 60%, o Brasil representa 60% das vendas. Globalmente, após superar a meta dos 2,5 bilhões de euros 2 anos antes do previsto, a Lacoste revisou sua projeção para 2026. O novo objetivo é atingir 4 bilhões de euros de faturamento. E o Brasil, com sua pujança econômica e forte conexão com a marca, certamente será um protagonista nessa jornada. Assim, o novo posicionamento da Lacoste, abraçando a cultura funk e rejuvenescendo sua imagem, não apenas ressignificou a marca culturalmente, mas também abriu novos caminhos de crescimento e consolidou sua posição em mercados estratégicos como o brasileiro. E como vimos aqui, a trajetória da Lacoste no Brasil é um caso emblemático de como a associação de uma marca com uma cultura autêntica e vibrante, ainda que marginalizada, pode transformar e agregar valor a uma marca. Ao abraçar a cultura do funk, que se apropriou da marca como um símbolo de aspiração e afirmação identitária, a Lacoste não apenas fortaleceu sua relevância e apelo emocional, mas também impulsionou seus resultados financeiros. Esse processo desafia a noção comum de que são as marcas que agregam valor às pessoas e, consequentemente, às culturas que as adotam. No caso da Lacoste, foi a cultura funk que a tornou mais valiosa, abrindo um oceano azul de oportunidades, atraindo diferentes públicos em busca de autenticidade e diferenciação. Os números comprovam o sucesso dessa estratégia, com a rentabilidade da Lacoste mais do que dobrando desde 2020 e o mercado brasileiro desempenhando um papel central nesse crescimento. Mas o valor agregado pela cultura funk vai além dos resultados financeiros. Ao se deixar transformar por essa força cultural, a marca rejuvenesceu sua imagem e se reconectou com o espírito do tempo. O caso da Lacoste e sua relação com o funk nos ensina que em um mundo cada vez mais complexo e diverso, as marcas precisam estar dispostas a se transformar pelas culturas que as cercam, encontrando novas formas de ser relevantes e participar da construção coletiva de significados. Essa história é um exemplo para todas as marcas que desejam não apenas serem vendedoras de produtos, mas também estarem integradas à vida dos seus consumidores. Porque no final das contas, foram os funkeiros que elevaram o valor da Lacoste, não o inverso, independentemente do preconceito de algumas pessoas não estarem dispostas a aceitar essa realidade. E aqui, vamos chegando ao fim desse vídeo da marketing. E você, concorda com os pontos trazidos aqui? Discorda? Eu vou adorar saber o que você tem a dizer a respeito. E caso queira seguir acompanhando vídeos que abordam conceitos de marketing, comportamento humano, inovação e empreendedorismo de forma aprofundada e inteligente, eu deixarei essas 2 recomendações para você. E aqui eu me despeço, desejo de sucesso e aguardo o regresso.